trazendo para essa questão, para essa esfera das autoridades públicas e tudo mais, existe hoje, aqui no Brasil, alguma regulamentação ao entorno disso? Como é que está essa questão do ponto de vista regulador mesmo? Então, o que eu posso te dizer? Existem leis esparsas que tratam de políticas de cuidado. Elas não estão formalizadas num único documento. Existe o marco da primeira infância que trata algumas questões. A licença paternidade e licença maternidade fazem parte de políticas de cuidado. Tá. Mas no Brasil, as últimas legislações, o que tem acontecido? E eu comecei a estudar mais a fundo isso. A gente tem caminhado para trazer políticas de cuidado para as mães. E isso é uma discussão que eu sempre levanto, porque a ampliação da licença maternidade, por exemplo, eu até escrevi um texto a respeito disso, dizendo que, para mim, primeiro que assim, a ampliação é da licença parental, né? Não é licença maternidade. Eu acho que já a desigualdade no Brasil já demonstra que a gente diz que o cuidado não é da família, é da mulher, né? Porque isso impacta, inclusive, depois, né, na contratação de mulheres, na ocupação de mulheres em cargos de alta direção, porque logo, isso é normal, a gente fala, inclusive, né? Eu não contrato mulheres porque elas têm que cuidar dos filhos. Ora, como assim eu não contrato? E não é um debate comum, né, nos homens, por exemplo. Então, eu acho que a legislação do Brasil tem essas questões pontuais, a ampliação da licença maternidade, as leis que garantem a amamentação no ambiente de trabalho, mas elas têm gerado uma distorção que tem trazido para as mulheres um ônus a mais, né? Que é carregar as crianças, que já é um ônus dela, né? Então, assim, se eu aumento a licença maternidade, dá uma impressão de que as mães precisam ficar mais tempo com as crianças, quando não, na verdade, poderia ter ampliado a licença paternidade, que já é muito pequena. Né? Então, se a gente obrigasse a paternidade em países que tem ali, primeiro que assim, a nomenclatura diz muito, né? Licença maternidade dá a impressão de que a mãe fica repousando em casa, né? Eu gosto de licença parental, porque na verdade a licença é para criança. E o cuidador, por isso que eu gosto de trazer essa referência, né? O cuidador mais disponível, que hoje a gente também tem trabalhado com questões relacionadas aos homens, que os homens também foram excluídos do cuidado. E quanto isso não desenvolve os homens habilidades que hoje são demandadas no mercado de trabalho, né? Hoje na pandemia a gente fala, o mundo está demandando o olhar feminino. Não, está demandando qualidades do cuidar. E o cuidar não é muito do feminino, mas também os homens precisam liderar equipes com humanidade, né? Participar. Então, esse lugar entre o masculino e o feminino, que também não é entre homens e mulheres, né? Porque isso também é um outro debate. Mas é que, assim, como a gente cuida da nossa sociedade, como a gente cuida da nossa equipe de trabalho, como a gente cuida da nossa comunidade. É um pouco disso, assim. E a legislação, ela vem regular uma conduta social que já está acontecendo, né? Então, eu costumo dizer que o direito vem sempre atrasado, né? Ele vem sempre depois que está acontecendo o rolo. Mesma coisa, as novas formas de constituir famílias. A gente vê inúmeras formas de constituir famílias. O direito está sempre atrasado, talvez regulamentando a relação homoafetiva. Às vezes ele ainda tem um debate. Gente, a relação homoafetiva não depende de regulamentação para ela acontecer. Acontece, né? A relação entre poliamor, por exemplo. Acontece a relação entre cônjuge e amantes. Acontece. E sempre aconteceu, independente da legalização dessas relações. Então, é um pouco disso, assim, é um pouco de trabalhar o afeto, também olhando para a relação mesmo, né? Para os relacionamentos e não só para a legislação. Então, resumindo a tua questão, tem legislações esparsas que tratam de políticas do cuidado, mas nós não temos no Brasil uma regulamentação inteira do cuidado. Tá. Você sabe que isso que você está falando é tão, assim, interessante, porque, em última instância, a questão da regulamentação e da formalização, né, sobre esse tema, ela acaba influenciando no sistema familiar na prática. Porque, como você falou, a gente está falando de parentalidade, né? O papel do homem-pai, por exemplo, né? Que se vem falando muito e tal. Da equidade, de gêneros e tudo mais. Mas foi uma situação assim que eu vivenciei na prática, né? Então, muitas vezes, quando se tem a licença maternidade, a criança nasce, e o homem tem, né, agora uma regulamentação um pouco mais, com um olhar um pouco mais para isso, para essa questão do homem, né, da parentalidade, mas que a gente sabe que está anos-luz aí ainda de chegar no que seria ideal.
E aí, como é que você cobra o papel desse homem-pai em algumas questões ao entorno da maternidade, do primeiro dia do bebê em casa, se você sabe que no dia seguinte ele precisa pegar o carro, muitas vezes enfrentar uma estrada, fica horas no trânsito, então você fica naquela questão, puxa, eu muitas vezes me sinto na obrigação de assumir o ônus de acordar na madrugada para dar um suporte para o bebê, porque eu sei que meu parceiro no dia seguinte vai ter que acordar às 6 da manhã, pegar um carro, uma estrada, né? Para ir para o trabalho. Pode morrer num acidente de Não é? trabalho. Então, assim, a questão acho que vai muito mais além do que a questão até filosófica em si. Acho que tem questões práticas que se a sociedade, né, se as autoridades públicas também não criam uma estrutura para que isso favoreça, na prática fica muito difícil, né? Fica difícil. E eu acho que esse é um ponto que você tocou muito bem, que eu comecei a falar no começo da entrevista, que é sobre a tensão da família, que isso gera uma tensão individual. E dá a impressão de que, por exemplo, você encontrou uma forma, logo eu vou liberar o meu marido dessa obrigação por conta disso, impedindo que o vínculo também seja construído entre ele e o filho, né? Porque enquanto você escolhe, por exemplo, que você vai cuidar mais da madrugada e ele vai trabalhar mais, o vínculo da criança vai se fortalecer com você e não com o pai. Sem dúvida, claro. Então, também, assim, também são condições que não fica muito clara, né? Quando a gente está negociando, a gente negocia só para evitar que ele durma na estrada. Mas isso tem impactos, por exemplo, na relação de vínculo entre pais e filhos. O que hoje a pandemia trouxe, esse debate, né? Eu até vi uma pesquisa agora que saiu, relatando que os homens estão muito felizes de estarem na pandemia e as mulheres sobrecarregadas. O que acontece, né? A mesma pesquisa tendo um viés de gênero, ela consegue trazer perspectivas diferentes do homem e da mulher no mesmo ambiente doméstico. É o mesmo lugar. É a mesma. Então, assim, gera tensão para quem? Para as mulheres gera um tipo de tensão e para os homens gera um outro tipo de tensão. Que eu também gosto de dizer que a paternidade, no modelo que está estruturado legalmente, é uma paternidade opcional, né? Então, assim, a paternidade, ela é opcional. Então, eu posso escolher trabalhar porque alguém vai dar suporte, e a maternidade não é opcional, a maternidade é compulsória, né? Então, cuidado, por isso que você fala, a política de cuidado, quando a gente traz esse debate para as mulheres, eu acho ele muito cruel, porque ele já é obrigatório delas. E nos países que têm políticas de cuidado, eu estou dizendo nos países nórdicos, onde uma equidade de gênero já está, eles estão anos-luz na frente, inclusive a nível educacional, né? Porque eu entendo que isso é um processo educativo, é um processo de formação, não é um processo repressor da legislação sobre a sua casa, mas é um processo de educação de futuras gerações. Eu acho que por isso que é importante a gente abrir espaço para cuidar das relações afetivas, isso importa. Importa para a gente casar com homens melhores, importa para a gente não ser agredida na vida, importa para que a gente lide melhor emocionalmente no ambiente de trabalho, todos, né? Não é homens e mulheres, são todos, né? Uma sociedade emocionalmente mais sustentável, ela não é bom para sua casa, né? Ela é bom para o sistema de saúde, que não atende um monte de pessoas que têm estresse, né? Burnout, né? Presas, entendeu? Então, assim, não é uma questão boa para a pessoa. Mas, então, nesses países que tiveram implementação de políticas de cuidado há algum tempo, foi necessário implementar um esquema de obrigatoriedade entre pais e mulheres, entre pais e mães. Por quê? Então, assim, tem vários formatos, né? Eu digo num dos casos que a gente estudou. Então, o primeiro semestre, por exemplo, primeiro que assim, a licença parental, né, gente, nesses casos é mais do que um ano, é um ano praticamente, né? Então, o que acontece? Os primeiros 6 meses são obrigatórios que a mãe tire, por conta do incentivo à amamentação. Os próximos são obrigatórios que o pai tire, para manter o equilíbrio de gênero nas empresas, né? Porque senão a gente só vai contratar homens se a gente deixa. E o terceiro é livre a combinar, podendo ser negociado entre a família. Então, se a mulher tiver apta a voltar para casa, ela é, ou então pode ser combinado 3 e 3 meses, o que daria 6 meses de um, 6 meses de outro, 3 de um e 3 de outro. Por quê? Porque é entendido que o vínculo precisa ser mantido com os dois genitores e não o fortalecimento de fato, né? coparticipação.
E nesses casos, ainda que a gente tenha educação favorável, legislação favorável, foi necessário obrigatoriedade nesse período de transição, né? Então é muito comum, por exemplo, pessoas que foram estudar questões de gêneros nos países acompanharem playgrounds só masculinos, quando a gente percebe que as crianças de 6 a 8 meses estão sendo levadas em ambientes públicos só pelos pais, né? E no período da amamentação a gente vê muito mais mãe. Então, assim, também é uma questão de representatividade, né? Tipo, a cidade observa os homens indo no parquinho. Então, não é uma questão de, por exemplo, igual no Brasil, que a gente tem banheiros femininos com trocadores. A gente ainda está nesse debate. Então, assim, como se o pai está na licença maternidade, como ele vai em algum lugar, sendo que ele não pode trocar um bebê que tem 8 meses? Entende o que é a cidade? Entende? Tipo, isso é uma cidade, isso é uma política de Estado, entende? Como não é uma política individual. Que ainda que o nosso marido fosse maravilhoso e quisesse muito tirar a licença maternidade, arcou com todos esses ônus. Tá, ele não pode passear em nenhum lugar, porque ele não consegue nem trocar um bebê. Entende? Então a gente acaba encurralando e reproduzindo esse próprio sistema. Então eu acho que é um pouco desse debate que eu queria trazer, assim, sabe? De uma perspectiva que a criação de filhos não é individual. Isso tem gerado muitas tensões no ambiente doméstico como um todo, né? Porque a gente tem tensionado individualmente esses debates. E eles são muito difíceis de serem levados, né, no campo individual. Eu acho que é um pouco disso, assim.